A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do primeiro trimestre do ano de 2021, que tem por título Compromissados com a Evangelização. Todo cristão tem compromisso com a evangelização. Tem compromisso em levar a santa e gloriosa palavra do Senhor a todos aqueles que estão perdidos, a todos aqueles que ainda não conhecem o caminho de Jesus Cristo, o caminho que leva ao céu, o caminho que leva à salvação. O texto áureo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse evangelho, esse santo evangelho, ele salva todo aquele que crê. Todo homem que quer receber a salvação, que quer ser salvo, ele crendo, esse santo evangelho salva. É o evangelho da salvação, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica em clássica está em Marcos 16, 14 ao 20, nos diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A evangelização sempre foi e é prioridade no movimento pentecostal. A razão para isso é que os pentecostais encarnam na realidade concreta o batismo no Espírito Santo, como uma capacitação para testemunhar a Cristo. Os pentecostais também têm em mente que em todas as pessoas podem e devem ter acesso a esse testemunho. Pois Jesus, o nosso Senhor, morreu para salvá-las. Jesus morreu por todos. Todos têm direito à salvação. Basta crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esquecer as coisas passadas e seguir Jesus. E finalmente há um senso de urgência na pregação pentecostal por causa da bendita esperança, ou seja, a firme convicção na iminência da volta do Senhor. São convicções arraigadas na palavra de Deus que fundamentam a nossa prática de evangelização. Tem urgência a pregação do evangelho, porque Jesus Cristo breve virá.
Jesus Cristo está às portas para buscar a tua igreja. Buscar um povo salvo, um povo limpo de coração. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. À medida que os homens vão se convertendo, vão aceitando Jesus, o reino de Deus automaticamente vai crescendo. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. É dever de todos nós, servos do Senhor Jesus, pregar o evangelho a toda criatura, começando dentro de nossa casa. Dentro de nossa casa. Podemos pregar no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de vestir. Não são apenas palavras que pregam, também o bom testemunho, o bom modo de agir. Também pregam, testemunham de Jesus e é capaz de salvar vidas. Como já temos relatos, que muitos se converteram, aceitaram Jesus pelo testemunho de algum vizinho, pelo testemunho de algum membro da família, pelo modo da pessoa agir, pelo modo da pessoa andar. O evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como Salvador e morte para aqueles que rejeitam Jesus. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Todos nós temos esse dever de pregar o evangelho. O evangelho é a mensagem de Cristo. Significa boas notícias, boas novas. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, como está em Romanos 1,16 e 1 Coríntios 15,2. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3, 23. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos 4, 12. Salvação somente com Jesus. Somente Jesus pode levar o homem ao céu. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Como está em João 14, 6. E também afirmou: o campo é o mundo. Mateus 13, 38. A pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Grande responsabilidade que a igreja tem.
de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas, como está em Atos 8:4. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11:28-30. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Romanos 1:16. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e a expiação ilimitada. Por quem Jesus morreu? Muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nesses últimos tempos os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e a expiação ilimitada. A expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. A expiação ilimitada significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Todos têm direito à salvação, se crerem e se renderem aos pés de Cristo. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, João 4,42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo, 1 João 4,14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Por isso que Jesus mandou pregar ao mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. É para somente um determinado número de homens. Jesus morreu por todos os pecadores. Jesus morreu por todos. Todos têm direito à salvação, se crerem. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, como está em João 3,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, ou que ele é o Salvador do mundo, 1 João 4,14, significa isso mesmo. Certamente a Bíblia emprega a palavra mundo, num sentido qualitativo, referindo-se ao sistema maligno que Satanás domina. Mas Cristo não morreu em favor de um sistema. Entregou sua vida em favor das pessoas que fazem parte.
Em texto algum do Novo Testamento, o mundo se refere à igreja ou aos efeitos. Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, 1 Timóteo 2,6, e que Deus quer que todos os homens se salvem, 1 Timóteo 2,4. Em 1 João 2,1 e 2, temos uma separação explícita entre os crentes e o mundo, e uma afirmação de que Jesus, o justo, é a propiciação. Jesus morreu por todos. Todo crente. Crente, o nome é porque crê em Jesus. Quando falamos que todo o crente que serve em Jesus, que anda retamente, que são obedientes ao Evangelho, obediente à Santa Palavra, vão conhecer o céu, vão ser salvos. Dizemos assim a todos aqueles que creem em Jesus. Se creem em Jesus, são crentes. E todo aquele crente que seguir a Jesus, fazer a vontade de Jesus, obedecer essa grandiosa palavra, vão conhecer o céu. Que Jesus virá buscar a sua igreja, mas muitos ficarão. Aqueles crentes que andam desordenadamente, que vivem escandalizando o Evangelho, que acham que o homem, a igreja, o pastor não está vendo, pode aprontar. Mas Deus do céu está vendo tudo. E ajustará contas, né? Que Jesus, a Bíblia, o Evangelho, a Bíblia fala que Jesus virá buscar um povo limpo, de vestes limpas. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meios de palavras e também por meios de ações. É o que Jesus fez, como está em Mateus 4:23. E nos mandou que fizessem também. Isso significa testemunhar com ousadia e a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos 4:33. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Atos 2:42, 47. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Pregar o Evangelho. E também ajudar o nosso próximo naquilo que nós podemos. Aquilo que está em nosso alcance. Fazer obras sociais. Se a pessoa está precisando, nós temos condições de contribuir. Que seja em cesta básica, que seja em dinheiro, é o nosso dever. Pregar o Evangelho acompanhado de ações, palavras acompanhadas de ações. A Bíblia nos ensina como devemos nos comportar aqui na Terra. Como Jesus quer que nós nos comportemos. A Bíblia
Tudo quanto é dúvida que a gente tem aqui na Bíblia, nós temos a resposta para qualquer pergunta. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus. Atos 13, versículo 16, 17 e 32. E compare com o discurso no Areópago em Atenas. Atos 17, 22 ao 31. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Jesus e da igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. No dia que Jesus se manifestar para buscar a tua igreja, como está em Apocalipse 5, versículo 11 ao 13. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios 9, versículo 19 ao 22. Para ganhá-los para Jesus. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e nem a sua cidade. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Isso fala da simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Temos que pregar, começando dentro de nossa própria casa. Começando no meio dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, na nossa redondeza. Muitas vezes nos falta a palavra, mas muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar. Muitos não querem ouvir, principalmente dentro da nossa própria casa. Pode acontecer. Mas como pregar o evangelho? Dando testemunho. Como agir, como andar no nosso modo de agir dentro de casa. Podemos ganhar nossos familiares sem usar palavras. No nosso modo de nos comportar como crentes dentro da nossa própria casa, sem escandalizar. E através também do nosso testemunho podemos ganhar nossos vizinhos, no nosso modo até de andar, de sair às ruas. Muitos testemunhos nós já temos, nós já ouvimos. Que pessoas aceitaram Jesus vendo o irmão, a irmã passando na rua, cumprimentando com boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Apenas. O testemunho do crente fala alto. E pode salvar muitas vidas, como já foi salvo muitas vidas. Vendo, muitas pessoas vendo o cristão na rua, dando aquele bom testemunho.
Muitas pessoas já se renderam a Cristo. A evangelização local e transcultural é a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Muitos missionários estão fora, pregando o evangelho. E nós, aqui, como podemos contribuir? Em oração, contribuindo com o financeiro, entregando os dízimos na casa do Senhor, entregando ofertas, ofertando aquela quantia que vem do nosso coração, para ajudar a manter o missionário lá fora do seu país, longe da sua família. Que o missionário lá precisa se alimentar. Sua família, sua esposa, seus filhos precisam se alimentar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E devemos desejar que essa alegria que nós sentimos de servir a Jesus alcance outras vidas que estão tristes, estão desesperadas sem Jesus. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor. E vamos almejar aumentar a população do reino de Deus. É um dever, é uma ordem que Jesus nos deixou. Pregar o evangelho. Quem crê será salvo, mas quem ouvir a palavra do Senhor e não crê será condenado. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras de Jesus, como está em João 14:6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem. E ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Gloriosa palavra do Senhor. Que a cada dia é uma mensagem nova. Quase 2000 anos que essa palavra gloriosa vem sendo pregada. E ela continua a cada dia sendo uma mensagem nova. Cada vez que nós pegamos a Bíblia para ler, Deus fala conosco. E a cada dia Ele nos traz uma mensagem nova. É uma fonte inesgotável. É o livro mais importante da Terra. É o livro mais importante das nossas vidas. É a Bíblia. E vamos falar de Jesus. Que seja usando palavras, testemunho, no nosso modo de agir, no nosso modo de andar. Que Jesus salva e leva o homem para o céu. Fique com Jesus. E nós possamos continuar almejando, desejando mais vidas para o céu. Ganhar mais vidas para o reino de Deus. Que Jesus não morreu somente por mim, não morreu somente por ti, mas morreu por toda a humanidade. Todos têm direito à salvação, desde que
creem que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o caminho, que Jesus é o único que leva o homem ao céu. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Fiquem com o Senhor Jesus. Deus te abençoe, você e família.